em que tudo é bonança e o crente feliz conversando com Deus. São momentos que a vida não compra, mas o crente encontra conversando com Deus. Conversando com Deus, o sorriso virá. Conversando com Deus, o irmão vencerá. Aleluias e glórias, anjos cantam no céu, quando o crente se encontra conversando com Deus. Jesus Cristo ensinou a viver entre as coisas que existem, conversando com Deus. Ele mesmo, embora tão santo, viveu neste mundo conversando com Deus. Conversando com Deus, o sorriso virá. Conversando com Deus, o irmão vencerá. Aleluias e glória, anjos cantam no céu, quando o crente se encontra conversando com Deus. Conversando com Deus, o sorriso virá. Conversando com Deus, o irmão vencerá. Aleluias e glória, anjos cantam no céu, quando o crente se encontra conversando com Deus. Senhor abençoe a igreja. Só Ele pode abençoar-me. Eu não posso abençoar ninguém. E o método correto é dizer: o Senhor te abençoe. Vamos aqui para Joel capítulo 3, verso 14. Eu diria aqui, vale da decisão. E decisão quer dizer resolução. Quantos têm que tomar uma decisão hoje? Estão precisando de uma decisão para essa semana? Estão, às vezes, orando e indecisos há muito tempo com um passo que tem que dar na vida. Levante sua mão. Há muitas pessoas.
Eu creio que Deus se ocupará convosco então nesta noite, ou seja, conosco. É apenas um versículo, mas devemos ficar de pé. Somente isto: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Senhor, simplesmente te pedimos que tu venhas vivificar a tua palavra e recompensar a saída de cada irmão do seu lar para vir até aqui. Eu creio que às vezes numa introdução, antes mesmo da pregação, a pessoa já recebe uma resposta, já é recompensada com os cânticos, com a adoração da oferta, com os louvores, com essa apreciação antes da pregação. Quando vamos ler uma mensagem do irmão Branham, vemos ele fazendo aquela apreciação, falando de uma coisa, de outra, e a gente recebe muita bênção naquilo. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, nesta conversa familiar. Podemos ter aqui a tua presença indiferente daquilo que somos, porque mais do que nunca eu já tenho entendido que não é aquilo que eu sou, é aquilo que o Senhor é. O Senhor usa quem o Senhor quer. Nós te damos graças por isso, porque o Senhor está acima das nossas limitações. O Senhor está acima de todas as nossas fraquezas. E não queremos comparecer ante o Senhor somente para confessarmos indignidade, fraqueza. Nós queremos também dizermos: eis-nos aqui, Senhor. Somos teus filhos, e se te amamos é porque o Senhor nos amou primeiro. Dá-nos a tua graça e vivifica-nos o Espírito, Senhor, enquanto ouvimos aquilo que o Senhor quer nos falar. Seja 10 minutos, 15 minutos, meia hora, ou até 1 hora, como o Senhor quiser, mas que seja o Senhor nos falando, no nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor não deu grande sermão para aquela mulher que tocou na orla do vestido do Senhor. O Senhor não deu um grande sermão para o cego Bartimeu. O Senhor não deu um grande sermão para Lázaro na sepultura. O Senhor não deu um grande sermão para aquele cego de nascença. Oh Deus, o anjo não deu um grande sermão para Maria. E grandes coisas aconteceram. Pedro falou mais ou menos 15 minutos e quase 3.000 almas se compungiram e foram batizadas em nome do Senhor Jesus. Agora nós é que temos exigido um grande sermão, um grande tempo, um tempo muito longo e muita concordância de raciocínio. Isso é uma exigência nossa para dizermos que foi um grande culto. O Senhor simplesmente nos fale, ó Deus, ainda que seja numa parábola. Eu sei que ela será revelada àqueles que hão de conhecê-la. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Há um hino especial? Então nós vamos ter esse hino. Dias que estamos vivendo, Deus enviou mensageiro, sua mensagem abalou o mundo inteiro, trazendo luz e revelação e mostrando toda a verdade, o que é falso, o que é verdadeiro. Tocando a
antes do grande dia. Está em 4 de Malaquias, Deus descendo a terra através do Elias. Ele veio com sua mensagem, trazendo a espada de Deus em suas mãos, mostrando onde está o corpo, onde as águias se ajuntarão. É a boca de Deus aqui nesta terra, pra última geração, mostrando luz e verdade, a realidade, a revelação. Mostrando luz e verdade, a realidade, a revelação. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um sorriso para o seu irmão? Pode dar um sorriso para o seu irmão? Quem pode dar um sorriso? É difícil dar um sorriso em certas horas. Dá um sorriso para o seu irmão. Mas há muitas lágrimas atrás dos sorrisos, eu sei que há. Há muitas lágrimas atrás de sorrisos. E às vezes elas são ativadas justamente pelo próprio Espírito Santo. Quando Jesus chorou, foi pelo Espírito. Outros são pelos sentimentos feridos, pelos sentidos, e outros pela dor, a dor moral, a dor na alma, a dor no físico. Quantas vezes te dá vontade de chorar e você não sabe por quê? Aquela vontade de chorar. E o melhor que você faz é sair assim, chorar, à vontade. Desabafa. Agora, sorrir também desabafa. A pessoa muito calada, muito retraída, ela sofre, explode. Ela sofre mais do que as outras. Bom, eu tive aqui, como sempre, há uma palavra de alento. Recebi uma carta da África, escrita em inglês, que agradece por esse ministério e ora por ele. E há irmãos por lá, inclusive no Zaire, e em outras partes, até mesmo em Angola, orando por esse ministério, porque ele tem ido através de literaturas, e tem um irmão que escreveu dizendo assim: eu faço 3 oramentos com lágrimas por dia. Oramentos quer dizer só oração por dia, para que o irmão venha aqui. Mas esta última carta foi tocante. Isso nos põe assim diante, quase que num vale da decisão. São coisas que têm que ser por resolução, tem que haver uma resolução. Agora, eu entendo que um ministério não vai somente através da gente, vai através das literaturas, através do rádio. O evangelista do Brasil é o rádio. Então, isso está trabalhando de uma maneira sem formar espetáculo, sem propaganda, sem mesmo até testemunhos que o irmão Brana faria questão de dar para o povo, para a recompensa do povo, não é? Agora à tarde eu recebi a visita de um irmão, e estava meditando, e eu sabia que eu tinha que pregar esta noite. Parece, vamos dizer, uma visita imprópria até, conforme o horário. Mas eu vi logo que Deus havia mandado aquele jovem ali, pioneiro na obra. E ele foi dizer para mim uma coisa muito profunda. Ele disse que ele esteve no vale. Ele não usou essa expressão, no vale da decisão, mas quando eu orei com ele, me veio isto, vale da decisão, resolução. E às vezes ele passa por uma tentação que chega a ponto até de querer desanimar, de dizer eu não sou eleito. Mas por tantas vezes que ele já tentou, hoje ele ouviu: ainda que você não queira, você tem que ir no rapto.
ele foi me dar uma mensagem. Ele não sabia de nada. Ele foi me dar uma mensagem. Ele disse que isto tem o levantado. Ele comentou quantas vezes isto tem acontecido. Na verdade, todos os pastores têm me dado mensagens animadoras, consoladoras. Mas eu quero agradecer, em outras palavras, um sentimento de gratidão. Porque Deus tem usado o Senhor para me levantar em horas difíceis profeticamente. Ele quis dizer que há uma coisa profética aqui. Está certo. Não vamos desprezar estas coisas. Um dia uma garota bateu na porta do irmão Branham para lhe dar um cartão, esse cartãozinho que vocês gostam de dar. Estava escrito só, ao nascer do sol, era um cartão de Páscoa. Dali então veio a grande mensagem, uma das maiores mensagens, ao nascer do sol. E às vezes o irmão vem constrangido, pedindo desculpa, e com aquele constrangimento, aquele respeito tão grande, sendo uma bênção para a gente, não é certo? Você sabe que às vezes termina um culto, uma pessoa te dá uma notícia ali na porta, que tira todo o culto do seu coração, e às vezes de uma maneira bem intencionada. Ela é usada para desfazer o culto na sua vida, naquela noite, ou naquela manhã, sem querer, sem saber, e às vezes até com bom propósito. E numa visita, às vezes você pode dar uma mensagem do diabo, deixar ali uma mensagem de Satanás, uma mensagem de morte, numa visita para um enfermo. Então se comenta, fulano morreu com essa enfermidade. Aconteceu isso. Quando eu vim para cá, eu vi um acidente ali, um homem morto para lá, uma mulher para cá, uma criança esbagaçada ali. Isso contando no quarto de um enfermo, ou na hora de uma refeição. Eu vou dizer para você, não tem hora alguma que contar um acidente edifica. Às vezes há pessoas que viajam falando de morte, falando de acidentes. Aquilo chama aqueles espíritos para o carro. Isso já está sobre nós. Por isso que São Paulo disse que as nossas conversações deveriam produzir edificação. Ou então é melhor ficar calado. A pessoa que é calada, às vezes faz uma viagem todo o tempo calada. São pessoas que mais sofrem, como eu digo. E outras falam demais. Mas há um centro para tudo. Depende muito daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos conversando. Então Paulo disse que para que produza edificação aqueles que estão ouvindo. Agora, sem querer, sem planejar, às vezes um abraço seu ali na porta é uma bênção de Deus muito grande. Você não estava nem pensando naquilo. E uma pequena palavra para o enfermo, uma visita mesmo que não seja para o enfermo, só de companheirismo, o porte, a conduta, até mesmo o comportamento das crianças dentro daquela casa, é uma mensagem de ânimo, é uma mensagem de saúde. A conversação é uma mensagem que edifica. Ensina a assar uma matrinchã, um peixe, ensina a fazer arroz integral, ensina a fazer pão de queijo, e conversa em tricô, em bordado, em pinturas, e isso e aquilo, e não sai maledicência nenhuma. Conversa de pescaria, conversa de avião, de viagem, etc., das matas, da natureza, fala de Deus, sem doutrina alguma, e aquilo então produz uma edificação. Mas que tristeza dá na gente depois quando começa a mexer com o nome do irmão. E isso, aquilo, e com um pouco você se encontra enredado também. Você já falou, e aí você vai para casa e daqui a pouco vem aquele peso no seu coração. Não produz edificação. Mas outros, sem saber, estão sendo uma bênção para você. Então Maria saiu sob uma condição deplorável. Ela não tinha lugar para aquela moça. Ela estava numa situação terrível. E o melhor que ela fez foi sair para as montanhas. Ela se lembrou que tinha uma prima que estava para lá. Talvez até se escondendo de um opróbrio. Porque de uma vergonha, uma velha dizendo que estava grávida. O que aquilo podia dizer? Isso é um quisto.
Então, ela pegou e a melhor coisa que ela pôde fazer foi respirar um ar diferente. E ela pensou, a única pessoa que poderá compreender minha situação e crer em mim é Isabel. Eu vou lá. Ah, mas que visita abençoada. Que visitinha abençoada foi aquela. Para começar, a saudação dela ressuscitou Joãozinho dentro da barriga de Isabel. A saudação dela. Ela não foi lá como uma missionária. Eu vou lá, eu estou com Jesus dentro de mim. Hein? Quem tem Jesus dentro de si pode fazer tudo. Né? Então eu tenho Jesus e eu vou lá. Eu vou lá e vou dar uma palavra de conforto para ela e estou sabendo e vou fazer um milagre lá. Não, ela foi fugindo, quem sabe, descansar a sua mente de tão oprimida que estava, porque todo mundo a olhava com desprezo e dizia, por que o velho não levou essa moça logo no sacerdote para ser apedrejada? Que coisa é esta? Ele aceitou a situação para salvá-la. Mas o que acontece é isto. Diz a palavra que quando ela chegou lá e que abraçou a Isabel e diz, o Senhor seja contigo, foi suficiente. O menininho fez assim, dentro da barriga de Isabel. Glória a Deus, aleluia. Então Isabel deu cântico de vitória. Graças a Deus, a mãe do meu Senhor veio me visitar. Oh, que visita abençoada, que visita bendita, que visita edificante. Você entende, aquilo não foi uma decisão dela. Eu vou e vai acontecer algo, porque eu estou com Jesus dentro de mim. Eu tenho Jesus, Ele está dentro de mim, e eu vou programar isto aqui. Não foi programado. Aquela decisão, aquela resolução, talvez ela tenha ido forçada pelas circunstâncias que ela estava enfrentando. Não havia lugar para ela nem na sinagoga. Quando aquela moça entrava na sinagoga depois de tantos meses, aquilo lhe causava a maior tristeza. Quem sabe ela ficava só chorando ali. Ninguém sabe a aflição, a luta, o desespero, a opressão que ela recebeu, que ela enfrentou. Mas, sem premeditar, ela decidiu, cumpra em mim segundo a tua palavra. Bom, meus irmãos, nós estamos vivendo numa era de acontecimentos espantosos. Acontecimentos que 50 anos atrás seria uma calamidade pública, um alarde, uma coisa, uma confusão em todo o mundo. Acontecimentos espantosos que nem sequer mexe com o povo. Você sabe que dizem que quando os primeiros aviões passaram por determinadas cidades do interior, teve gente que entrava debaixo da cama, de medo daquilo, quando viu aquilo no ar. Mas hoje passa um jato aí, um 737 aí, estrondando aí, menino, mulher, nem olha para cima. Comum. Acontecimentos que não sensibilizam mais a ninguém. Ora, que coisa difícil, que coisa triste. É a insensibilidade com o que está acontecendo. Por isso não tomam decisões. Agora, eu quero falar mais para nós, aqui dentro. É difícil falar para a gente aqui dentro, sem ver o que está lá fora. É muito difícil a gente falar daqui. Então você tem aqui o mundo, tem você aqui e tem o céu. Então você tem o mundo, o que o diabo está fazendo, o que Deus está fazendo na terra e o que Ele fez nos céus. Não é certo? Você põe isto em escala. Em Joel, capítulo 3, verso 14, nós encontramos este mundo das decisões. Nós estamos no mundo das decisões. Agora, por que isto? Estamos vivendo nos dias de decisões. Joel responde:
Multidões, multidões no vale da decisão. Por quê? Porque o dia do Senhor está perto. Então, a decisão é para a solução, para solucionar. As decisões são para impedir os cumprimentos das profecias. As decisões que estão tomando são para impedir a fome, são para impedir o terrorismo, são para impedir a doença, são para impedir a terceira guerra mundial. E eles tomam decisões hoje, e amanhã tem que tomar decisões novamente. Então eu entendi que lutar contra determinadas coisas é lutar contra o próprio Deus, é lutar contra as Escrituras. É onde nós encontramos a igreja fracassada, a igreja tentando restaurar por meios sociais, a igreja por faltar poder. Então ela tem que criar meios, como a filha de Herodias, dançar na frente de Herodes para agradá-lo. E elas ficam então bem vistas aos olhos dos poderes nacionais. Porém, diante de Deus ela não é nada, ela se tornou um sal insípido. Lutar contra o crime, está certo, é nobre. Damos as mãos, oramos pelas autoridades, está certo. Lutar contra o tóxico, lutar contra isso, está bem. Está bem. Tomar decisões, resoluções tal, contra isto, contra aquilo, está bem, mas ninguém impede. Resolução alguma impediu, meio algum impedirá. O mundo jaz no maligno e foi entregue agora para o seu fim. Satanás está solto e trabalhando, usando o seu último cartucho. Ele sabe que está perto dele ser amarrado, está perto dele não encontrar ninguém a quem ele possa usar. Aleluia. Ele olhar e nos quatro cantos da terra não encontrar nenhuma mulher, nenhum homem a quem ele possa usar. Ele ficará amarrado sobre essa circunstância, não é corrente amarrando o diabo. Ele não encontrando ninguém a quem possa usar, ele está amarrado. Porque ele é inofensivo até que possa encontrar alguém a quem ele possa usar. Deus não pode fazer nada enquanto ele não encontra alguém a quem ele possa usar. O diabo também não pode fazer nada enquanto ele não encontra alguém a quem ele possa usar. Ele é inofensivo. Isto é certo. Mas vamos aqui. Tudo contribui, as circunstâncias contribuem, ou seja, obrigam as pessoas a tomarem decisões. Uma circunstância obriga uma mulher a deixar seu marido. Uma circunstância obriga um marido a deixar sua mulher. Olha, isso você vai ver que decisão é uma tomada de posição e atitude depois de previamente estudada, pensada. No caso nosso, depois de orar, depois de pôr diante de Deus, tomar uma decisão e uma resolução. Vou em tal médico. Vou ou não em tal médico? Não, nós vamos em tal médico. Vamos lá. Essa é uma decisão. Agora você vai encontrar um fator muito importante. Os pregadores sabem disso. O pregador, quando ele é dirigido a uma mensagem, ele vai ali e encontra a mensagem. Mas quando ele não encontra a mensagem, então ele começa a desfolhar a Bíblia e ele fica indeciso. Ele pega uma mensagem, pega outra, e pega uma mensagem, pega outra, e pega a Bíblia, e pega outra, e abre um livro e abre o outro. Depois que ele perde a primeira, então ele fica indeciso. O melhor que faz então é parar, orar. E há pessoas aqui nesta noite, nessa situação. Aí faz lembrar aquilo que o irmão Branham disse: se você tem dúvida, você pare. Os esperadores sabem disso. Principalmente esperando o mateiro. Se o esperador errar a primeira lanternada,
Há pessoas que às vezes não têm um tino muito bom. O bicho está vindo aqui, ele está lumiando para cá. Esse não é um bom esperador. A gente sintoniza a direção, a bulha, de onde está vindo o bicho. Mas quando coincide de você errar, e que lumeia por aqui, o bicho para, você não escuta barulho mais, então você fica indeciso, apaga a lanterna ou não? Desligar a luz, ficar quieto, prende até a respiração, porque ele está lá com tudo que ele tem, muito mais do que você. Ele escuta até o batido do coração da pessoa, porque essa hora o coração fica assim, pum, 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 pum. O melhor que faz é parar, até que o bicho se mova novamente, até que haja então um movimento. Ah, bom, você não esperou o bicho entrar, comer primeiro. Você não sabe esperar, você é precipitado. O companheiro diz, você é um precipitado, você atira em vagalumes. Você não esperou o bicho entrar, você lumiou antes. Agora, se ele for embora, daqui a pouco você escuta que está distanciando, foi embora. Ou então ele resolve entrar, comer, aí você pode caçar com a lanterna, depois que está comendo. Aí então é hora de você encontrar, depois que começa a comer. Então aí entra tudo isso, resolução, isso é o maior psicotécnico que existe. Há pessoas aqui nesta noite, assim, perderam a bulha, está com a lanterna, caça de cá, caça de lá, caça de cá. A coisa está longe já às vezes. É melhor esperar vir outra oportunidade. Você está seguro, você está numa altura boa, você está numa rede, você gosta de estar ali, você está seguro. Então, apague a lanterna agora, fique quieto, até que haja sinal, até que haja um movimento. Então você poderá se orientar novamente. Você viu que quando as pessoas vão até mesmo no negócio material, e elas começam a correr atrás de uma coisa e de outra, e de outra, e de outra ao mesmo tempo, tudo quanto é oportunidade que aparece, daqui a pouco elas estão correndo atrás de 3 coelhos, 4 coelhos, 5 coelhos ao mesmo tempo e não pega nenhum. Eu quero continuar aqui, nós vamos chegar a momentos importantes sobre eles. Decisões, tomada de posição e atitude depois de previamente estudadas. Isso não falando de decisões precipitadas. Basta as decisões que já tendes de tomar, falando para você agora, basta as decisões que já tendes de tomar. Ainda queres tomar decisão pelos outros? Então vem aqui o que o irmão Brana disse. Se você testemunhar qualquer coisa, qualquer notícia de um irmão, qualquer notícia de um irmão, você é tão culpado como se fosse participante daquilo, porque você está testemunhando do que o diabo fez. Jesus disse, ser-me-eis testemunhas. Então nós somos testemunhas de Jesus. E às vezes nós damos mais testemunho do que o diabo está fazendo do que Jesus está fazendo. Quando você está somente analisando vida alheia, quando você está somente pensando nisso, eu estou falando a seu favor. Preste bem atenção, não estou te corrigindo. Isso aqui é para que haja uma libertação hoje, para que alguém seja dirigido, para que haja uma direção, porque a coisa toda é questão de uma direção. Não é questão de uma vantagem, é questão de uma direção de Deus. Então veja, isso está em Hebreus capítulo 2, a mensagem do irmão Branner, Hebreus capítulo 2, primeira parte, parágrafo 4. Se você testemunhar qualquer coisa, você é tão culpado como se fosse um participante daquilo. Então, se testemunharmos de Jesus, né, digamos, sim, eles não deviam ter feito aquilo, isto, aquilo, outro, ela não devia ter feito isso, ele não devia ter feito isso, que absurdo,
Cuidado com o que você diz, porque você é culpado tal como o seu julgamento é proferido. Eu digo até, se fosse um sacerdote daquele se meter a falar com Davi sobre o que ele tinha cometido com Urias, a repreendê-lo, tenho certeza que aquele sacerdote morreria. Natan foi lá e levou o dedo nele. Natan era um profeta, era a boca de Deus. Mas preste bem atenção que eu estou contra a sua enfermidade agora, porque às vezes há doenças que a causa delas são justamente isso: acúmulos de culpa, culpas inconscientes, erros inconscientes. Ela não deveria ter feito isto ou aquilo outro. Cuidado com o que você diz, porque você é culpado tal como o seu julgamento é proferido. Eu tenho que pagar aqui na terra, como um membro da noiva de Jesus Cristo, os julgamentos que eu já fiz errado. Ainda graças a Deus que eu vou pagar aqui. Você tem que pagar aqui também, porque você é eleito, você é eleita. Os julgamentos que você tem feito errado, você vai pagar aqui, porque com a medida que é medido, serás medido. Você será julgado. Se você não pode decidir, olha, vem aí a decisão. Veja, irmãos, olha, que coisa enquadrante, que coisa gostosa de se apreciar numa palestra. Veja, numa conversa como família, se você não pode decidir o assunto, não diga nada. Eu lembro sempre de uma oração de minha mãe antes de sair para a casa de uma irmã dela, de um irmão dela: Senhor, tranca a minha boca. Porque é difícil 2 ou mais 3 pessoas conviverem, terem amizade sem falarem coisa uma para a outra que não deveria ter falado. Ah, levanta a mão aqui, diga uma pessoa que já tenha convivido com a outra que não tenha falado coisa que você não deveria ter falado. Levante a mão, diga: eu nunca fiz isso. Só esses inocentes. Depois da escola, foi um menino para ser batizado, mas a irmã, que é a avó dele, o cria, levou um menorzinho, aquela coisinha mais lindinha, aqueles olhinhos miudinhos, e ele largou a mão da avó e foi lá para junto de mim, pegou na minha mão e olhando assim para mim. Eu falei assim: olha aí, não tem nenhuma culpa, não tem nenhuma preocupação, você é um anjinho do Senhor, não tem nada que afeta essa criança. Que olhozinhos tão bons. Eu não sei o que estava acontecendo naquela hora, mas Deus mandou aquele anjo pegar na minha mão, ali no escritório, depois da escola dominical. Largou a mão da avó, foi lá junto de mim, pegou na minha mão, encostou-se na minha perna e olhou assim para mim com um olhar terno. Eu disse: ó, pequeno anjo, o que é isto? Que visita abençoada! Que momento glorioso nós estamos vivendo, irmãos! Não é triste, não é desesperador. Momento em que Deus está vindicando sua noiva, momento em que Deus está vindicando o seu povo. Agora depois ele manda um anjo crescido. Irmão, só desculpa, mas eu precisei de vir aqui agora. Não foi para trazer problema nesta hora. Eu quase disse: irmão, eu atendo depois da escola, lá eu fico até tarde. Mas aquilo tinha que ser naquela hora. Era um anjo que Deus tinha mandado lá para mim. Oh, que visita abençoada! Você não sabe o que você está sendo de bênção na sua casa. Você não sabe o que você está sendo na sua casa. Às vezes você pensa que está sendo um peso. Você é a razão daquela casa ainda existir. Mas se você não pode decidir, não diga nada. Simplesmente deixe isto de um lado. Então o profeta, em outras palavras, está dizendo: se não é da tua conta,
Não te metas nisto para o seu próprio bem. Irmãos, agora eu quero vos falar assim, eu estava com esta mensagem aqui. Olha, presta bem atenção. Eu carrego esta mensagem aqui. Vim para cá somente com isto. Ali no banco, meu coração diz, abra esta mensagem. Dentro de sua Bíblia. Eu abri, estava aqui. Se você não pode decidir, não diga nada. Agora vem aqui neste momento também Pedro dizendo: semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também se alguns não obedecem à palavra, que estão errando, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Por quê? Falando você não resolve, você não muda nada. Agora eu tenho as orações de minha mãe na taça das orações dos santos enquanto eu estiver vivo aqui na terra. A meu favor, as orações que ela fez enquanto ela estava viva. Mas não tem nenhuma preocupação, nenhuma solicitude dela lá. Só tem as orações. A Bíblia não diz que as preocupações, as solicitudes, tem uma taça para elas. Tem uma taça para as orações dos santos. Orações dos santos. Se você não pode decidir, então não diga nada, fique calado. Agora, se vocês creem em mim ainda como homem de Deus, como filho de Deus, isto vem aqui já depois de tudo. Eu só posso crer. O Espírito Santo diz: abra esta mensagem, porque há uma coisa para a igreja nela. Agora não importa se sai do tema ou se não sai, mas entrou no tema. Se você não pode decidir, não diga nada. Sabe por quê? Simplesmente deixe isto de lado. Então, quando você testifica que você é um cristão, então você é culpado disso. Você vai ter que responder por isso. Então é melhor que não diga. Mas vamos aqui adiante, irmãos. O único lugar provido por Deus para adoração, no parágrafo 164. Então esse é um destaque. O lugar onde vou te encontrar e onde aceitarei teu sacrifício é o lugar onde eu escolho para pôr meu nome. Que lugar é este? Tabernáculo da Fé ou qualquer outra coisa assim? Não. Vamos ver. O lugar onde vou te encontrar e onde aceitarei teu sacrifício é o lugar onde eu escolho para pôr meu nome. Por esta porta é por onde deves entrar, ao lugar onde eu escolho para pôr meu nome. Ali é onde tu deves vir. Isso é Deus dizendo. Vamos ver. Sobre uma vida imunda, levada por uma circunstância que Raabe enfrentou. Diz o profeta, ele tem autoridade para dizer isso. Isso não é uma inferência bíblica. Quando a história, ele diz, a história diz. Mas como a semente da serpente, ele viu o drama todinho, a serpente adulterando com Eva, gerando a Caim. Caim não podia ser filho de uma criação original de Deus. Não entrou na genealogia de Adão. E ali foi o diabo semeando o joio, disse Jesus. Então Deus mostrou para o irmão Brenner tudo aquilo. Ele mostrou aquela mocinha de 17 anos indo para o poço buscar água, e o anjo apareceu para ela e disse: salve, agraciada. Ele disse: eu posso ver estas coisas, depois trago as escrituras. Então ele diz assim, que Raabe, sendo uma moça bonita, linda, foi obrigada a negociar o seu corpo para tratar de seus pais, que eram pobres. E interessante que a sua casa ficou em cima da muralha. Veja que coisa interessante. Raabe não decidiu. Eu quero pegar nisso aqui. Qual seria seu último adultério? Ou qual seria o seu último ato de prostituição? Ou seja, o seu último ato de prostituição que ela cometeria. Você encontra na Bíblia ela dizendo: este é o último negócio que eu faço com o meu corpo. Este é o último homem que eu vou conhecer.
como prostituta, como meretriz. Ela decidiu assim? É a lei. A lei operacional de Deus. A lei que opera livre pelo propósito divino, pela presciência, pela predestinação. Você vai pensar isto comigo. De fato, sabia ela decidiu, este é o último homem que entra na minha casa, porque eu vou receber uns espias de Israel e minha vida vai ser mudada. Ela decidiu assim? Não. Quem sabe ela recebeu os espias até pensando que eram homens que queriam ter um bom tempo com ela. Mas ali estavam pessoas diferentes, com propósitos diferentes, com objetivos diferentes. E então, eu não sei, talvez se ela rolasse na cama, porque a memória não esquece. Quem sabe o último homem com quem ela conviveu a viu depois casada com um general. A carne não esquece, a memória não esquece, aqui na terra não tem jeito. Ou aquele danado morreu por lá, aquele filisteu morreu. Mas eu quero fixar nisto, você vai levar para casa, vai levar para a sua vida, porque há muitas pessoas que esforçam para deixar de fumar e não conseguem. Eu chorava para deixar de fumar e não conseguia. Eu não sabia que dia 6 de janeiro de 1958 eu fumaria o último cigarro. Muitas vezes eu disse, esse é o último. Era nada. Enquanto eu estava fazendo força por mim mesmo, não adiantava. Mas note, ela não programou. O último ato de prostituição dela, ela não disse, esse é o último. Mas ficou lá como o último. Hein? Foi o último. Nunca mais! Agora eu pergunto, foi uma decisão própria dela? Você está entrando agora no campo de uma decisão divina. Você está entrando agora num campo diferente. Por isso é que eu digo, muitas pessoas ficam condenadas por fazerem propósitos e depois não dão conta de cumprir aqueles propósitos e vêm condenadas no escritório, e vêm condenadas no altar. Você está entrando num campo mais profundo agora, não está? Guarde bem isto, é bom que estas coisas sejam bem pregadas. Fez ela um propósito? Este é o último homem com quem eu vou me deitar? Comerciando meu corpo? Fez? Quem conhece a Bíblia nesse sentido? Quem conhece a história de Raabe? Agora vocês me respondem, ela fez? Não. Ela não sabia que aquele era o último dinheiro que ela ganhava com seu corpo. Quem sabe ela estava até pensando, quem virá amanhã? Porque eu tenho que tratar de meus pais. Eu preciso de dinheiro. Mas no amanhã quem veio foi Josué e Caleb. Aleluia! Não foi uma decisão dela. Não foi tua decisão. Não foi você que decidiu a ser de moral, ser uma moça de moral, ser uma mulher de moral, ser um cristão. Dentro deste mesmo terreno, eu quero perguntar, sabia Maria Madalena que aquele ato de prostituição que ela estava cometendo seria o último dela? Tinha ela decidido por si mesma entregar-se à lei? Dizer, eu estou enfadada nesta vida e vou prostituir de uma forma que eu seja apanhada e seja morta, apedrejada. Estou cansada e eu decidi, não vou mais. Ela foi com a mesma gana, ela estava com o mesmo prazer, ela estava no mesmo espírito, ela estava ali, entregue àquela situação que ela era presa a ela. Ela era presa. Quando os sacerdotes chegaram, prenderam-na. Vamos, uma oportunidade boa. Vamos tentar o Jesus com ela. Aleluia, glória a Deus.
Vamos tentar o Jesus com ela. Glória a Deus, aleluia. Vamos tentar o Jesus com ela. Vamos lá no Galileu. É um termo pejorativo até. Para aquela região. Vamos lá no Galileu. Vem lá da Galileia. Lá de Nazaré. Pode vir coisa boa de Nazaré? Vamos lá levar por Nazaré. Mas aquele era o seu último adultério. Vai e não peques mais. Onde estão os teus acusadores, mulher? Aqueles que apanharam não simplesmente o teu passado, mas o teu presente. Onde estão eles? Cada um lançou uma pedra, porque o Senhor disse: quem tivesse sem pecado, atire a primeira pedra. Todos tinham pecado, todos pecaram. Vai que não peques mais. Aquele foi o seu último adultério. Isto porque ela foi levada a Jesus Cristo. Ele a soltou. Ele a soltou. Ele podia decidir a situação. Ele podia resolver a sua situação. Quando ele não pôde, ele ficou calado. Não dizes nada. Olha as acusações. Ele não podia. É melhor que não digas nada. Mas ele decidiu a situação. Ele era a resolução. Ele deu a resolução do problema. Foi o seu último adultério. Sabe por quê? Veja quem foi que levou Maria Madalena ao lugar escolhido por Deus para fazer habitar o seu nome. Foi o seu próprio pecado. A lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Isso não é novo mais para nós. Mas ela foi ao lugar escolhido, que Deus houvera escolhido para fazer habitar o seu nome. Que lugar é este? Jesus Cristo. No Velho Testamento ele fez o tabernáculo. E ele disse: ali habitará o meu nome. E se o homem conseguisse entrar ali no ato, oferecer aquilo que deveria oferecer, ir até onde podia ir, ninguém podia tocá-lo. Este é o lugar que eu escolhi para fazer habitar o meu nome. Agora, quem podia jogar pedra nela mais? As casas de Jericó estavam todas caindo, tudo ruindo, madames virando de perna para cima, as casas esbagaçando, igrejas caindo, tudo caindo, caindo, sob o toque da trombeta. Mais uma casinha ficou de pé lá com um cordãozinho tremulando. Agora tudo protestava, tudo condenava, tudo jogava aquela mulher no inferno. Mas ela foi levada ao lugar, não por uma decisão própria. Ela não decidiu aqui: homem, eu tomei nojo de você, eu vou lá para Jesus, me perdoa. Não, ela foi levada. Venha, vamos tentar o Nazareno contigo. Venha, depois você vai ser apedrejada. Quem sabe ela dizia: não vou, não faça isso comigo, me dê uma oportunidade. Vamos, você tem que ir. Era o seu último adultério. Quantas pessoas que vêm no culto pela última vez, o último culto que eu assisti, a última comunhão que eu tomei, o último beijo que eu dei no meu marido, o último beijo que eu dei na minha esposa, o último beijo que eu dei no papai, o último beijo que eu dei na mamãe. Mas foi decisão dele? Foi decisão dela? Fechar os seus olhos e partir? Foi decisão própria? Foi se encontrar com o lugar escolhido por Deus. Não por decisão própria, mas por eleição, por decisão divina. Você está aqui por uma resolução divina. Resolução tal, número tal, tal parágrafo tal da resolução tal, estabelece tal decisão assim a respeito de tal e tal.
e o artigo tal diz isso da resolução tal, mas da resolução divina diz que Maria Ambrósia fulana de tal estaria aqui agora ouvindo sobre a decisão de Deus, sobre a resolução de Deus a seu respeito. Você não sabe. Irmãos, preste bem atenção. 38 anos sentado na porta do templo, coxo, pedindo esmola. Antes de Pedro e João, um caridoso foi lá. Ele disse: me dá uma esmola. Meteu a mão numa bolsa de couro que eles usavam, tirou lá um dinheiro, um centavo lá de coisa, e deu para ele. Entrou para o templo satisfeito porque deu uma esmola. Vem João, Pedro, João, vem Pedro. E não tinha nada, estava com os bolsos vazios. Dá uma esmola. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Eu vou agora aplicar uma resolução. Há uma decisão nesse instante. Levanta-te em nome de Jesus Cristo e anda. Aquela tinha sido a última esmola que ele tinha recebido dos homens. A última esmola. Chegará o dia que você receberá o último nome pejorativo dentro de sua casa. Chegará o dia que você derramará a última lágrima. Isto por quê? Porque tu tens escolhido este caminho estreito. O caminho difícil tu tens andado pela tua própria escolha. Tu tens tomado a decisão precisa e correta. E é o meu caminho, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Que gloriosa decisão tens feito! E isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Um dia você derramará a última lágrima. Um dia você perderá a última noite de sono. Um dia você terá a última dor de cabeça. Um dia você ouvirá alguém chamar o seu nome com descaridade. Pela última vez, Deus tem tomado uma decisão a respeito de cada um. Chegará o fim, ao ponto final em toda a escrita. Uma escrita sem ponto e vírgulas não se pode ler. E nas escrituras de Deus há um ponto final. Você é a escritura de Deus. Há uma decisão divina. Deus está nela. Há uma última lágrima a rolar. Aleluia. 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 Glória a Deus. Ele decidiu a meu respeito. Ele já decidiu a teu respeito. Deus nunca foi apanhado de surpresa. Uma dor te surpreende. Uma decepção te surpreende. Uma traição te surpreende. O homem sempre surpreendido, mas Deus nunca é surpreendido. Ele conhece seus filhos desde antes da fundação do mundo. E Jesus disse que as ovelhas que estão em suas mãos, ninguém pode arrebatá-las. É decisão de Deus, é resolução de Deus. Aquele bêbado disse: esse aqui é meu último gole. No outro dia, e vai ali e chora: meu filho, minha esposa, eu não vou beber mais. No outro dia está lá no balcão: não dei conta. As lembranças vieram e eu não aguentei. E de repente eu estava com um cigarro na boca. E de repente eu estava com a bebida na boca. E assim por diante. Eu não aguentei. Mas teve um dia. Houve um dia que você bebeu o último gole. Tem alguém aqui que bebeu o último gole? Aleluia!
Levante sua mão. Ele tirou de você. Não foi sua decisão. Foi Ele quem decidiu. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Foi Ele quem te pôs aqui assentado, olhando para mim, me escutando nesse instante. Foi Ele quem te pôs aqui nesse instante. Ele está aqui, Ele está em mim, Ele está em você. Ele te ama, Ele tem te trazido aqui. É a graça quem te trouxe. A graça é Ele em misericórdia. A graça é Ele em perdão. A graça é Ele dando oportunidade para arrependimento. É a graça, é a graça, é a graça. Não foi decisão dela. Eca, você está preso. Oh, vamos crucificar esses dois ao lado de Jesus, do Nazareno? Boa ideia, vamos. Decidiram. Essa é a decisão do Sinédrio, a decisão do conselho. Vamos soltar um manifesto contra ele? Vamos reunir um conselho e vamos soltar. Vamos crucificá-lo entre dois salteadores. Então, lá estava um da esquerda, outro da direita. Diz as Escrituras. De qualquer forma, foi o último roubo, foi o último assalto para cada um deles. Mas você conhece a história. Bendita a hora, bendito o momento quando você sofre o julgamento do pecado aqui. Bendito é o instante, bendito é o momento quando você é crucificado, crucificada, pregada por causa de seus malfeitos, crucificado com Cristo. Já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Crucifiquei a minha carne, crucifiquei os meus direitos. O ladrão não decidiu por si mesmo. Em tão pouco, então, Saulo de Tarso decidiu ser um cristão e sofrer pelo nome de Jesus. Isso estava lá atrás, bem antes da fundação do mundo, desde o ventre de sua mãe. Isso estava lá bem atrás. Se você quiser, você vai no rapto. Se você não quiser, você vai. Você tem que ir. Se você é da noiva, você tem que ir. Não, meu rapazinho, isso aqui não é decisão sua, não. Vamos para a cruz. Você vai ser crucificado com o Nazareno, com o Jesus. Amém? É assim. Você vai para lá agora. Você vai para servir de escárnio. Você vai ser escarnecido. Você vai ser escarnecido também. Qual seria o último roubo? A quem ele teria roubado por último? Não teria sido de um sacerdote? Quem sabe? Quem sabe ele entrou no templo e roubou alguma oferta? Quem sabe ele entrou lá e roubou o colar da mulher do sacerdote? Foi lá no porta-joia e roubou, e assaltou no caminho, e tomou pérolas, e tomou isto e tomou aquilo, de um grande religioso que nunca roubou, nunca matou. Ele não decidiu por si mesmo, ele foi levado à força. Vamos, soldados romanos levando, prega o homem, prega, não tenha dó, é ladrão, está condenado. Quem sabe? Eu não sei, ninguém pode dizer, só o profeta poderia dizer, que naquele dia, alguém vai dizer, olha, aquele é o ladrão que roubou o colar de minha mulher, ele o vestido de branco, ele com o rei, ele com o rei dos reis. A minha casa foi a última que ele entrou.
Foi o último roubo dele, ele foi morto, eu lembro. Ele, com o rei. O que é isso? Ele foi levado ao lugar escolhido para adoração. O único lugar escolhido por Deus para fazer habitar seu nome. E olhou assim, e aquilo causava até repugnância, vendo um homem cujas costelas podiam ser contadas, sangrando, moscas assentando, e dizer, balbuciando, quem sabe com a boca cheia de sangue: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o único lugar escolhido, ao qual ele fora levado, não por decisão própria, respondeu: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Não foi você que decidiu. Portanto, não há ninguém melhor do que o outro aqui, não. Não há nenhuma melhorzinha do que a outra. Não há nenhum melhorzinho do que o outro. Foi decisão dele. Agora você está aqui, trazido por decisão divina. Não porque tua mãe te força a estar aqui. Você está aqui porque tua mãe te esforça? Ou por uma decisão divina? Que coisa boa, os sacerdotes forçaram Maria Madalena a ir ao único lugar. Está bem, todos nós estamos no lugar escolhido por Deus, o único lugar escolhido por Deus para fazer habitar o seu nome. Agora de pé, se podem. De pé, por favor. Tome confiança nisto. Tome fé nisto. Quem é o único lugar? Qual é o único lugar escolhido por Deus para fazer habitar o seu nome? Qual? Diga, cada um diga com toda a força que você tiver. Ele está aqui? Amém. Ele está em você? Amém. Ele é sua palavra? Amém. Ele é Deus? Amém. Ele tem o sangue de Deus? Amém. Ele é curador? Amém. Ele é batizador? Amém. Ele virá buscar sua igreja? Amém. Ele virá nos raptar? Amém. Ele nesta hora cura as doenças? Amém. Ele nesta hora decide tirar vícios? Ele nesta hora decide por você o que você não pode decidir. Então não diga nada. Feche os seus olhos. Diga: Senhor, aqui está uma coisa que eu não posso decidir. Então eu não quero dizer nada. Só tu podes decidi-lo. Decida por mim, Senhor. Se esta é a hora, se este é o momento, eu te peço humildemente que me perdoes, que aquilo seja o último. Ó Deus, decida por mim. Seja esta a resolução do Senhor. Eu não sou ninguém mais do que o ladrão, mais do que Maria Madalena, mais do que Raabe. Senhor, Pai bendito, decide por mim. Eu tenho que deixar tal coisa, mas não dou conta. Se algum fumante, diga: Senhor, eu não dou conta de deixar, mas decida por mim agora. Se algum bêbado, diga a mesma coisa: Senhor, eu não dou conta de mim mesmo, mas decida por mim. Resolva meu problema. Eu não dou conta de curar a mim mesmo. Os médicos não dão, mas me cure agora, Senhor. Solucione o meu problema. Tire a minha doença agora, Senhor. Você está orando por você? É uma decisão divina de quase 2000 anos atrás a tua cura. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si todas as nossas culpas.
Ele foi ferido sem culpa, pelas suas pisaduras fomos sarados. E a sua virtude e o seu poder penetra agora onde está a região enferma, onde está o espírito de enfermidade, onde está a coisa que você não pode resolver. Ela vai lá na tua casa, ela vai lá no teu criado, vai lá no teu filho. Uma palavra apenas. Oh Jesus, se o Senhor decide hoje por nós, está tudo feito. Ore a Deus, ore a Deus. Glorifique a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Deus te cura, Deus te liberta, Deus tira o diabo de sua vida. Oh Deus, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, aleluia, oh aleluia. Deixa Ele decidir por você, deixa Ele resolver por você. Você já tentou demais, agora deixa por conta dele. Assentai-vos em espírito de oração, por favor. Glória a Deus. Assentai-vos em espírito de oração. Eu quero dizer para você o seguinte, que as coisas acontecem de uma forma natural. Deus é assim. Feche os seus olhos. Fique em espírito de oração. Eu escondi o maço de cigarro na grama, no jardim, em frente à igreja, por respeito, porque eu fui criado, ensinado assim, para respeitar a igreja. E nunca mais peguei aquele cigarro. Agora o irmão Branham disse, se um dia ele pôde me salvar, se um dia ele pôde me tirar lá da perdição, hoje ele não pode fazer nada por mim? Hoje ele não pode fazer nada por você? Há uma debilidade assolando a noiva em todo o mundo. Não há pessoa que não tenha um problema fatigante. Não há pessoa que não diga, eu estou em debilidade, eu estou indigna, eu estou indigno. Para que o mérito dele venha operar, não aquilo que somos, para cumprir o que o profeta disse, mas sim aquilo que ele é. Não o que eu sou, de bom ou de ruim, de forte ou de fraco, mas é o que ele é. Você entendeu que quando ele decide uma coisa, é diferente? A resolução dele é diferente? Quantos entenderam, digo amém. Queres agora confiar de fato na decisão de Deus? Queres agora encomendar as pessoas pelas quais você sofre a Deus? Como o irmão Branham encomendou a Rebeca? Encomende agora. Encomende agora. Levante sua mão se quer, encomende as pessoas pelas quais você sofre. Encomende agora. Diga, Senhor, somente a tua decisão. Não é a minha, é o Senhor. Pode orar, pode orar. Amém. E cumpra a tua decisão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, decide pelos meus irmãos,
decida nossa causa, Pai, como o Senhor tem feito, Pai, e nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oh meu Deus do céu, decida por cada um de nós. O Senhor tem decidido por nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oh meu Pai bendito, toma a decisão do ministério, decisão completa, Pai. Oh meu Deus, mesmo que eu decidi que eu não quero ir no grotto, pelo decreto do Senhor, nós iremos no grotto, porque é um decreto de Deus. Aleluia, Senhor, eu agradeço a Ti por todas essas bênçãos, oh Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Isto é a graça. É a sublime graça. Você sabe que havia milhões e milhões de gente nos lombos de seu pai. E a decisão de Deus foi que um dentre aqueles milhões seria você. Não foi você que decidiu ser branco, ser de cor, ser moreno, decidiu ser mulher, ser homem. Não foi. Foi Ele quem decidiu. Milhões e milhões de óvulos. Quando você vê uma pessoa perdida, um homem, aquilo não foi uma decisão dele. Milhões e milhões de óvulos, de genes, estavam nos lombos de seu pai. E ele escolheu um dentre os milhões. Não foi você quem escolheu. Foi decisão dele que você seria assim, que você estaria aqui. Você entendeu agora? Você vai voltar feliz para casa? Você pensa que tua esposa é daquele jeito porque ela gostaria de ser? O teu marido é daquela forma porque gostaria de ser? O dia que Deus tomar uma decisão a respeito de uma pessoa, ela muda. Ela muda. Ela muda. Ele tem poder para transformar. A história diz que um homem que Maria Madalena pusesse os olhos não tinha jeito. Ele tinha que cair com ela. Ela tinha um imã. Ela tinha 7 demônios. Um dia ela bateu aquele olhar num homem chamado Jesus e o negócio aconteceu. Foi ao contrário. Foi ao contrário. Saiu 7 demônios dela. Deus os abençoe. Há pecadores que a decisão de Deus já vem nos vossos corações para serem irmãos nossos em Cristo. Se há, procure aqui na plataforma, após o culto, e diga: eu quero uma oração, porque eu estou arrependido dos meus pecados. Amém? Eu quero ser batizado em nome de Jesus Cristo. Você compreendeu? Entendeu tudo? Se vê uma decisão de Deus no seu coração, fica calmo, acaba toda a emoção, tudo tranquilo agora. Então você dá o passo segundo a decisão de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando me sinto fraco, não tendo mais vigor, não vendo mais o brilho do sol da clara luz, Jesus está comigo, é meu consolador, Ele jamais me deixa, pois sempre me conduz. Sua graça me basta, minha vida.
me basta-me. A vida de alguém do céu também, sua graça me basta-me. Quando a tempestade vem contra mim feroz, nas trevas navegando com minha embarcação, Cristo Jesus me anima, ouço a sua voz, eis que estou contigo, porque temer então, sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida de alguém do céu também, sua graça me basta a mim. Quando me atingem os dardos do inimigo audaz, que busca com astúcia a vida me tirar, eu clamo então a Cristo, meu Salvador veraz, o qual me dá vitória, se nele eu confiar. Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida de alguém do céu também, sua graça me basta a mim. Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida de alguém do céu também, sua graça me basta a mim. Quero agradecer a Ti, Senhor, pois em Ti eu posso ser muito mais que vencedor. Os ardis do mal eu enfrentei, no Senhor eu confiei e de todos me livrou. Hei de caminhar um pouco mais, uma glória celestial, pois contigo eu quero estar. Sem cruz, embates eu terei, mas em ti triunfarei, pois tu me ajudarás. Muito obrigado, meu Senhor, pois de todo o temor a minha alma livre está. E confiarei em seu amor.
divinal. Isso me fará compreender que as lutas do viver não se podem comparar